Rádio Chico Xavier apresenta o programa Espiritismo e Você. É criança brincar, é ouvir mil canções de uma concha de mar. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos milhões, você mereceu renascer. Tenha fé nessa vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam à estrada do bem. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe, Ivan. Deus te ilumine, Deus te proteja. Muita paz e uma feliz caminhada nessa trajetória que se chama a doutrina dos Espíritos, à luz dos ensinamentos do Cristo. Paz. Meus queridos amigos da Rádio Chico Xavier, do programa Espiritismo Você, e também a TV Chico Xavier, onde o programa Espiritismo Você está também entrando para todos os lares do planeta. Uma boa tarde àqueles que se encontram aqui no Brasil, uma boa noite àqueles que se encontram lá no outro lado do planeta. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Espiritismo e Você, depois de um evento que aconteceu no final de semana passado, as Cartas de Fátima, onde houve um sucesso muito grande e não esperávamos o público, que compareceu. 1.700 pessoas estiveram presentes neste evento, configurando assim o sucesso do trabalho de toda a equipe, a humildade, o desprendimento de todos para que pudesse receber esse número de pessoas e tivesse a harmonia geral que nós encontramos. Quando nos dirigíamos para os auditórios anexos, nós sentíamos as energias positivas que estavam ali girando pelos corredores, todo mundo vidrado, concentrado no trabalho das psicografias consoladoras. Para que vocês possam ter uma ideia do sucesso, também foi o momento em que inauguramos a TV Chico Xavier. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 18 mil visualizações, foi 12.400 no dia, no momento exato, mas ao longo da semana atingiu 18 mil visualizações, 1.200 comentários, 750 reações e 380 compartilhamentos. Isso mostrando justamente a receptividade dos amigos, dos espíritas, daqueles que também não eram espíritas, porque estavam ali congregados, católicos, evangélicos, muitos na esperança de receber justamente a carta consoladora dos seus familiares. Foi muito emocionante o momento, foi um momento de alegria, de aprendizado também, porque mesmo não recebendo as cartas, estavam todos ali esperançosos de que aqueles que fossem receber, pudessem receber a mensagem consoladora e o aprendizado de todos nós, no sentido de que a vida preexiste a matéria e vai continuar
o espírito, depois do falecimento do corpo, da morte do corpo, continuar vivendo no outro lado da vida, que é o mais importante para todos nós. Aqueles que nós amamos continuam a viver e a nos esperar. Nós queremos também, nessa oportunidade, avisar que lá em João Pessoa vai acontecer o primeiro simpósio Inclusão Quebrando Paradigmas. É um evento que vai acontecer, é promovido pela Usina Cultural Energisa, né? A sala Vladimir Carvalho, né? E o interessante é que 90% dos expositores desse evento são espíritas e também cantores, né? É um evento muito interessante, né? E que vai justamente levar, né, a mensagem de inclusão e quebrando paradigmas. Vai acontecer no dia 25 de 5 de 2018, das 13 horas às 21 horas. Teremos também aqui em Campina Grande, no dia 27 de maio, na Associação Espírita Vida, que fica ali na rua Luiz Gonzaga da Costa, número 69, na Vila Cabral, né, um seminário com Irapuã Alves, com o tema Paulo e a Caridade. O seminário constará de 8h30 a apresentação musical, às 9 horas o início da primeira parte do seminário, terá um intervalo de 10h15, 10h30 o início da segunda parte e 11h30 o encerramento, né? E a Associação Espírita Vida está de parabéns em promover, né, este evento, e a TV Chico Xavier ao longo da semana estará fazendo maiores divulgações, colocando maiores detalhes em relação a esse evento. É imperdível, e o nosso companheiro Irapuã Alves tem um cabedal de conhecimento, é muito preparado para trabalhar principalmente esse tema, Paulo e a Caridade. Nós estamos aqui no estúdio com o nosso companheiro Alexandre Tavares, que é o convidado da tarde, né? E hoje teremos um tema muito palpitante, muito interessante, e vamos assim. Antes, porém, a nossa mensagem na voz de Chico Xavier, né? Como sempre fazemos, relembrando esse espírito nobre que esteve reencarnado entre nós. Ouça nossa rádio em seu celular ou tablet. Basta instalar o aplicativo Rádio Chico Xavier, que está disponível no Google Play. Lembrando Chico Xavier. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na espera da aprovação retificadora. Achamos-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções,
valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos a corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Ouça nossa rádio em seu celular ou tablet. Basta instalar o aplicativo Rádio Chico Xavier, que está disponível no Google Play. Voltamos a apresentar o programa Espiritismo Você através da TV Chico Xavier. Queremos dar uma boa tarde a Emerson Oliveira, ao nosso querido Robson Cavalcante, um forte abraço também a você, são os companheiros do Grupo Espírita Descobridores da Verdade em Cabaceira, Neidoca, Tati Dias, Iraci, a Ruth, a Cláudia Gianni. Uma boa tarde. Vamos iniciar o trabalho da tarde de hoje, propriamente dito, com o nosso querido amigo, irmão Alexandre Tavares, que vai trabalhar o tema Mãe e Pai, como obedecer. Uma boa tarde, agradecemos pela tua presença aqui nos estúdios da TV e Rádio Chico Xavier, e é muito emocionante sempre ter alguém, uma novidade, né? E mais um parceiro dos nossos trabalhos. Ivan, eu que agradeço o convite da rádio. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Boa noite, bom dia, já que a tecnologia permite que em uma hora qualquer a gente possa ser ouvido aí. Nesses poucos momentos aqui em que a gente vem com essa proposta de compartilhar um pouco mais acerca da mensagem do Cristo. A gente nunca tem a pretensão de esgotar qualquer linha que seja do que o Cristo nos deixou, mas de trazer um pouco mais de luz, de entendimento ou de uma outra visão, sempre abertos, como espíritas que somos, às críticas, às objeções, às adições, a qualquer que seja o sentido que nós emprestemos ou empreguemos na leitura do Evangelho. O importante mesmo é que estejamos sempre unidos, irmanados, buscando, através do estudo e do compartilhamento do que a gente tem já guardado no coração e através do conhecimento, buscar dar um passinho à frente nessa longa estrada da evolução, que haverá de nos levar à felicidade verdadeira, a felicidade que o Cristo espera que conquistemos cada um de nós com o nosso esforço. Verdade. Então, Ivan, inspirado pelo Dia das Mães, recente agora, também pelos Dias dos Pais que se aproximam. Isso. São datas que a gente já sabe, são datas meramente instituídas pela publicidade, pelo comércio, para impulsionar o comércio em tal ou qual área, mas que aproveita para, vez por outra, ao longo do tempo, das nossas correrias, do dia a dia, do estresse, para nos lembrar da importância que os nossos pais representam. Durante a mensagem que foi tocada aqui do nosso Chico Xavier, ele disse que nós temos a família e os companheiros que o nosso mérito nos permite. Então, partindo disso, a gente começa a entender a reflexionar, que nossos pais são aqueles que o nosso merecimento já conquistou ao longo da vida. Não digo somente merecimento, mas também o nosso compromisso. Porque às vezes essa relação de o pai como orientador dos filhos menores acaba se invertendo. Com pouco tempo a gente percebe aí que há crianças, que há filhos
que são verdadeiros mentores espirituais, pais espirituais dos seus pais biológicos. A gente tem muitos exemplos disso. A gente vê, por exemplo, pais aí envolvidos com drogadição, com bebida, com um comportamento que não seria o mais adequado à vista da sociedade. E a gente pensa e diz, olha, os filhos desses aí, os frutos dessa árvore não serão bons frutos, mas aí ocorre o inverso. E a gente vê que esses filhos realmente se sobressaem, acabam servindo de exemplo dos próprios pais, educando-os em vez de serem educados. E aí, Ivan, eu gostaria de trazer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos que nos escutam, inclusive lembrar, como você citou, do sucesso do nosso irmão Fernando Ben, que esteve aqui recentemente, o trabalho grandioso de cobertura que foi feito pela equipe da rádio, da TV Chico Xavier. E lembrar que ali havia não somente filhos buscando mensagem de suas mães, mas também mães desesperadas, totalmente fora, eu vou dizer assim, quase que perdendo a fé, mas que se dirigiram ali, aquele ambiente, como você bem disse ali, o ambiente espiritual, a psicosfera, era grandiosa, era reconfortadora. Eu acredito que muitas pessoas saíram dali, tenho certeza. Quem vê o link na página da rádio vai poder ver, da TV Chico Xavier, vai poder acompanhar o vídeo e verificar que realmente muita gente saiu dali abençoada pela mensagem, talvez de uma mãe que tenha partido precocemente, ou de um filho precocemente. Isso enche a gente de alegria, porque ali, Ivan, certamente, como você pôde perceber, não havia somente espíritas. A dor não tem religião. Exatamente. A dor, a saudade, nem sempre a dor. Porque às vezes a gente se conforta mesmo, se consola dentro do Evangelho, e a gente compreende que a experiência da carne não é eterna. Em algum momento da vida nós vamos ter que nos apartar dos nossos pais de nós, através do desenlace físico. E aí a saudade, eu não diria a dor ninguém escapa dela, o sofrimento é opcional, mas a saudade nos une a todos, espíritas, cristãos, ateus, evangélicos, protestantes, judaicos, não importa a denominação. E lá nesse ambiente, a gente sabe que muita gente ali, eu vi caravanas ali, Ivan, eu não lembro, na época que o MIEP era feito naquela casa, eu não lembro de ter visto tanta gente no mesmo lugar, na mesma hora. Eu procurei um lugar para estacionar, para deixar minha mãe lá. Eu acho que eu percorri 2 quarteirões procurando uma vaga para colocar meu carro e não encontrei. É um bom sinal. É um sinal de que a fé ainda movimenta a gente, porque se aquelas pessoas tivessem ido para ali sem fé, certamente aquele evento não teria sido o sucesso que foi. E aí a gente vê aquela expressão de fé, do desejo, de renovar a esperança. Muitas pessoas saíram de lá sem ter uma comunicação, mas saíram tão felizes de ver outras mães e outros filhos confortados pela carta, que aquilo ali renova. A gente se enche de alegria porque viu que um outro irmão de jornada, de caminhada, saiu dali confortado. Ainda que outras mães e outros filhos tenham saído sem a comunicação desejada, a gente sabe e vê na felicidade do outro a sua felicidade. É muito bonito. E parabéns a você, parabéns a todos que estiveram lá, que foram agraciados com uma mensagem. Parabéns àqueles que estiveram lá e ainda assim se sentiram abençoados por ver momentos tão bonitos, momentos que confirmam a vida após a vida, a verdadeira vida do Espírito. Então, Ivan, para entrar diretamente no nosso tema, que seria mais ligado aqui ao capítulo 14 do que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também e principalmente focado nos 10 mandamentos, certo? Dos quais é importante dizer que os 10 mandamentos, eles são lidos um pouquinho diferente, de acordo com a denominação religiosa. Por exemplo, o judaísmo, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Católica Apostólica Ortodoxa e a Igreja Anglicana Presbiteriana, elas têm leituras diferentes. Isso não quer dizer que os 10 mandamentos são alterados, não. Só que, por exemplo, no judaísmo, o 4º mandamento é para a Igreja Católica Apostólica Romana,
é outro. Então eu vou focar aqui no que diz o judaísmo, tá certo? E ele diz que o 5º mandamento será: honrarás teu pai e tua mãe. A gente vê que na ordem dos 10 mandamentos, Deus, na sua infinita misericórdia, só nos pede 4 compromissos para com Ele. 4. Os 4 primeiros. A partir do 5º ao 10º, são 6, nos restam 6, são mandamentos que cabem a nós exercitar para com o outro, para com o próximo. E aí a gente diz: poxa, Deus é menos importante? Não. Deus é o ponto-chave do universo. É lá que começa, e a gente não pode nem dizer é lá que termina, mas é para lá que tudo retorna. E aí nesses 6 mandamentos a gente diz assim: mas por que não o inverso? 6 mandamentos para com Deus e 4 para com o próximo. Porque é no outro que a gente realiza e sente a presença de Deus. Então, quando Deus nos dá 6 opções de cumprir a lei, a revelação, a Torá, os mandamentos, Ele está dando, na verdade, chaves, mais 6 chaves, além das 4 primeiras, para vivenciá-lo. Quando a gente diz: eu amo a Deus, porque nós estamos contemplando a natureza, o céu, as estrelas. Bom, bonito, mas a gente precisa realizar esse amor de uma forma objetiva, na construção que nos cabe no Evangelho, na caminhada da evolução. Então, Deus nos oferece os 4 primeiros em relação a Ele, e mais 6 para que a gente realize isso de forma objetiva, praticando, exercitando de fato esse amor. É importante a gente notar aqui também que a ideia de temer a Deus, temer aos pais, honrar os pais, obedecer aos pais, mas principalmente essa ideia de temer a Deus, era uma mensagem que começou no Velho Testamento, com a primeira revelação, e a gente veio que interpretando isso ao longo do tempo, de certa forma equivocada. Muitos de nós ainda, eu te confesso que, mesmo tendo nascido no lar espírita, tendo sido abençoado por ter nascido no lar espírita, somente depois que eu tomei parte no estudo sério e profundo da doutrina, iniciante, é claro, eu sou um mero estudante, como todos nós somos aprendizes do Evangelho, foi que eu vim compreender o que significava temer a Deus. Esse Deus do Antigo Testamento, do Velho Testamento, para mim passava a ideia de um Deus guerreiro. Em alguns momentos, isso era necessário para aquela imagem, para aquela cultura, para o grau de evolução daquele povo, temer a Deus no sentido de receio, de medo. Mas a gente vai ver aqui que essa expressão na Bíblia não é utilizada no sentido de temer com medo a Deus, mas no sentido de respeitar. E um dos versos bíblicos que ilustra esse significado de temer a Deus é no Salmo 130, onde a gente vai ver aqui na Bíblia, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, e na Bíblia, na linguagem de hoje. Eu peguei essas 2 fontes aqui. E olha o que o Salmo 130 diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Eu vou ler o segundo aqui, na versão também da Bíblia, na linguagem de hoje. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Como é que a gente vai ter medo? Pavor de alguém que nos perdoa? Muito pelo contrário. A gente honra e obedece por amor. Então é esse o sentido. Isso já estava lá no Salmo 130, uma coisa que lá da primeira, vamos dizer, que antecedeu essa segunda revelação que nos foi trazida por Jesus, né? Então a gente vê que temer nesse sentido, como seria possível, conforme o Salmo 130 que nós lemos aqui, temer alguém que nos perdoa? É impossível. Então a gente começa a desconstruir essa ideia de temer a Deus com: olha, eu tenho medo de Deus, eu não vou fazer isso porque Deus pode me castigar, pode me punir. Não, a gente teme a Deus no sentido de honrar. A gente começa a entender isso aqui. Veja bem, tu nos perdoa e por isso nós te tememos. É a grandeza de Deus. A gente compreende
que uma criatura de misericórdia infinita, que perdoa, não há por que ser temida. A gente, muito pelo contrário, a gente deve ter responsabilidade para com Deus. Se Ele nos perdoa, então eu tenho uma responsabilidade aí. Eu assumo a responsabilidade de não mais me equivocar, errar. Essa ideia também de pecado tem um sentido muito negativo. Eu gostei muito do encerramento com o Divaldo Franco no Congresso Espírita em janeiro, em João Pessoa, em que Divaldo nos lembra, aliás, refletindo disso, a palavra pecado deveria ser riscada do nosso dicionário e substituída por responsabilidade. Muito profundo isso, porque a gente tem hoje essa ideia de pecado como uma coisa que nos pesa nos ombros, e ao longo da caminhada isso vai fazendo com que nós caminhemos mais lentamente. Tantos pecados, tantos erros, tantos equívocos que a gente vai juntando sobre os ombros que acaba paralisando a criatura na sua caminhada. Então, por isso, essa sugestão de Divaldo, muito pertinente, de dizer, olha, vamos trocar pecado por responsabilidade, porque a responsabilidade nos faz reconhecer o erro, olhar para o passado buscando as estruturas danificadas, corrompidas, pelo nosso mal agir, pelo nosso equívoco. E aí o homem responsável diz, olha, eu tenho responsabilidade sobre isso, então vou lá atrás, vou reconstruir as estruturas e, na medida do possível, criar um novo futuro, um novo caminhar. E aí em outros versos bíblicos, a gente apreende esse significado de temer a Deus. Vejamos lá em Jó 28, 28. Isso tudo no Velho Testamento. Tá? E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal, e apartar-se do mal é o entendimento. Não tem nada de um medo de que Deus manda uma praga, uma tempestade, um dilúvio, fogo caindo dos céus. E ainda em Provérbios 8:13, nós vemos lá, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Nada com essa coisa de Deus vai me punir, eu tenho medo disso, não. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Está claro isso aí para a gente. Então a gente não tem que temer Deus como um pai severo, que está sempre ali com seu cajado, ou com seu chicote, ou pronto para nos castigar, para nos fazer ajoelhar e cair por terra. Então, temer a Deus aqui nesses versos é sinônimo de afastar-se do pecado. Por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e apartar-se do mal é entendimento. A gente vai agora entrar na parte de honrar, porque agora nós vamos especificamente falar um pouco mais próximo de honrar pai e mãe. E aí a gente vê que honrar, nessa definição ordinária do nosso dicionário, é dar honras, é louvar os feitos e merecimento de alguém, tratar com respeito e fazer exaltação, glorificar, reverenciar. E como exemplo nós podemos citar, os fiéis honravam o nome de Deus. A gente vê que há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa cumprir o ordenado. Geralmente a gente obedece a um superior hierárquico, uma instituição militar, dentro da hierarquia de uma empresa, ou você com seu patrão, um pequeno comércio, em qualquer relação em que haja alguém coordenando. Então, obedecer está mais ligado à legalidade, a cumprir o que está prescrito numa ordem. E aí a gente vê aqui que os filhos, por exemplo, não estão obrigados a desobedecer a Deus em obediência a seus pais. E a gente começa a pensar, poxa, como é isso? Os filhos devem obediência a seus pais, mas não para desobedecer a Deus. Porque a gente vê que o primeiro mandamento maior é amarás a teu Deus, acima de todas as coisas. Então, se os nossos pais, de alguma maneira equivocada, estão em contra os princípios do Evangelho, os filhos estão autorizados a desobedecer, mas não a deixar de honrá-los. Porque a honra é algo muito mais profundo que o simples obedecer de uma lei.
A gente vê aqui que os filhos também devem obedecer os seus pais, no sentido de cumprir com as regras estabelecidas pelos pais, até que estejam sob a responsabilidade deles, inclusive, responsabilidade financeira, vivendo sob o mesmo teto. Porque a gente vê, Ivan, que muitos filhos se rebelam contra os pais, ainda dentro do próprio lar, quando estão sob a dependência financeira e econômica dos pais. Não é justo. Se a criatura não concorda com o modo de vida, com as regras estabelecidas dentro do próprio lar, que seja consciente, inteligente e busque a própria manutenção fora do lar. Não é possível, não é concebível que um pai, uma mãe, um irmão mais velho, que muitas vezes assume a qualidade de pai, a responsabilidade de pai, uma irmã que assuma a responsabilidade de mãe, com a manutenção, com a responsabilidade de manter a família financeiramente, tenha que estar guerreando, e vou usar essa palavra guerreando, com alguém que não aceita, que não concorda com as regras do próprio lar. Então, aos filhos que nos escutam, aos irmãos que estão sob a tutela de outros irmãos, se não concordam com o que está estabelecido, se acham realmente que aquilo vai de encontro a princípios morais, aos princípios do Evangelho, preceitos do Evangelho, sejamos inteligentes, juntar nossas forças, suportar até o momento que seja possível encontrar um emprego. O trabalho dignifica em todas as áreas, isso nós já sabemos, e buscar viver sob o próprio teto, com as próprias forças. Respeitar que nem todo mundo tem a mesma visão do que seja certo ou errado. Contudo, a Bíblia nos mostra uma visão universal, ética. Nós temos ali princípios de conduta ética que vem atravessando os tempos, já foram postos a julgamentos e ninguém conseguiu derrogar os princípios da Bíblia. Então, que o filho ou quem estiver sob a orientação de quem quer que seja, busque através do trabalho e do esforço próprio, caminhar com as próprias pernas. Ainda no Velho... Vamos dar uma parada e nós continuamos em seguida com o Velho Testamento. Vamos dar um pequeno intervalo para ouvirmos uma música. É interessante porque eu estava imaginando, eu não concordo com o seu processo de educação, meu pai. Aí no final do mês você tem que me dar o dinheiro, porque aí você sustenta. É uma coisa sem sentido. Não é muito justo. Vamos agora ouvir uma música muito interessante. A música que primeiro vamos tocar agora para vocês é do Semearte. Eles estão com um novo CD na praça, é uma música belíssima, é a música do trabalho, né, do CD. Eles se apresentaram lá no Cartas de Fátima brilhantemente, né? É um grupo que nós temos uma afeição muito grande, são muito simples, carismáticos e nós temos um apreço muito grande ao trabalho que essa meninada faz. Então vamos ouvir um pouco, né, da música Reencontro, que é a música de trabalho do novo CD. Tantos anos foram pra caminhar, vizinhos no caminho até
podem ser capazes de fazer o amor brotar. Eu e você fomos feitos para o amor, aos olhos do Pai Criador. E construir um lar, um lugar para aprender, uma família para amar. Eu e você fomos feitos para o amor, aos olhos do Pai Criador. E construir um lar, um lugar para aprender, uma família para amar. Sinto o sol de um novo dia em tua companhia. Não tenho solidão, alma, corpo e coração juntos podem ser capazes de fazer o amor brotar. Eu e você fomos feitos para o amor, aos olhos do Pai Criador. E construir um lar, um lugar para aprender, uma família para amar. Eu e você fomos feitos para o amor, aos olhos do Pai Criador. E construir um lar, um lugar para aprender, uma família para amar. Encontrei você. Você está ouvindo o programa Espiritismo e Você. Ouviram Reencontro, é o CD, é a música de trabalho do 5º CD do Semearte e que já se encontra à venda, né? Esse CD tem o propósito de parcela dela ser encaminhado para o IPESC, que é um instituto que trabalha com as crianças com microcefalia. Então é um trabalho interessante, né? Essa proposta que eles fizeram com esse 5º CD eu acho a das mais interessantes, porque vai justamente aquele que compra o CD vai ser transferido uma parcela para o instituto, esse instituto que vem fazendo um trabalho belíssimo com as crianças de microcefalia, já que a saúde municipal, estadual e também a federal não tem cumprido, e também acho que nunca cumpriu com o que deveria cumprir em relação à saúde e também em relação à educação, que deveria ser desde e principalmente o ensino fundamental, né? Ter o investimento necessário para que as crianças desde a base venham sendo consolidado justamente o processo de instrução, para que quando chegar na adolescência já ter uma base para continuar os seus estudos, para ganhar assim o mundo, a liberdade individual de cada um,
já que quando estudamos é justamente para que possamos ter a nossa liberdade financeira no futuro, para ajudar os nossos pais, né, no futuro, constituir família e assim seguir a caminhada evolutiva da sociedade. Vamos continuar com o tema com Alexandre Tavares, que trouxe hoje o tema Mães e Pais, como obedecer. Pois é, Ivan, dando continuidade aqui à nossa conversa, se a gente for citar aqui no Velho Testamento as recomendações para que nós cumpramos com esse mandamento, a gente tem Levítico 19:3, olha, é uma lista, eu fiz aqui, tomei nota aqui de muita coisa, mas é realmente interminável. Eu só peguei algumas coisas, por exemplo, em Êxodo 21:17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente será morto. A gente sabe que naquela época em que Moisés estava conduzindo o povo pelaquela região árida, o deserto, ele tinha que ter um pulso firme e era necessário para a cultura e entendimento daquele povo. Então, realmente, um filho que desonrasse o pai, que amaldiçoasse o pai, podia ser levado à morte. O Êxodo, o Deuteronômio, está repleto aí de leis que condenam, que punem severamente. E a gente vê aqui, por exemplo, em Provérbios 20:20, o que amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. Perigoso. Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, em Efésios 6:1, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Mas a gente precisa notar uma coisa, que dos 10 mandamentos, é onde a gente primeiro vê promessas de uma vida melhor. Quando ele diz que honrar a pai e mãe para que tenhas uma vida boa e longa, então é a primeira promessa que a gente percebe ali, tá, já? Então é como dizer assim, olha, o prêmio também é esse. O prêmio é fazer parte da graça de Deus, é cumprir com os desejos de Deus, né? Mas secundariamente, como pano de fundo, tem essa continuação aí. Curioso aqui é que a gente tem uma passagem de Jesus em que Jesus está aqui, eu peguei aqui de Marcos, capítulo 3 até 35, é um momento em que Maria chega, Jesus está cercado com uma multidão, e Maria, com os seus familiares, tenta retirar Jesus daquele ambiente. Preocupada com o filho, é claro, afinal de contas é mãe, também é mãe, foi mãe biológica e mãe espiritual de toda a humanidade. E aí Jesus desobedece Maria. E aí, como é que a gente vê na Bíblia todos esses mandamentos, essa interpretação de honrar, de obedecer dentro da legalidade, dentro de princípios morais e éticos, obedecer aos pais, quando o próprio Jesus olha para Maria e pergunta: mulher, quem são meus pais, meus irmãos? Eu vou ler aqui a passagem que foi extraída da Bíblia de Jerusalém. E voltou para casa. E de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Será que Jesus desobedeceu a Maria, Ivan? Dá para a gente conceber Jesus, a doçura encarnada. E fechá-lo, enquadrar na lei. Que é isso, mas é claro que não foi isso. Mas a gente compreende que Maria, também como mãe, e aqui a passagem, quando diz os seus, se refere aos familiares de Jesus. E aí você fica imaginando: Jesus desobedeceu a mãe, vou desobedecer a manhã também, nem que seja de vez em quando. Não, não é bem isso. Jesus reenquadra Maria, traz Maria e os seus, ele reenquadra-os no plano de Deus. O alimento que Jesus
tinha e sempre teve é o alimento que vinha de Deus. E esse alimento era o cumprir a vontade de Deus. Era o que Jesus fazia aqui, naquele momento. Estava apinhado de pessoas, mas ele estava ali recebendo e dando ao mesmo tempo o alimento espiritual. Sintonizado com o Pai de infinita misericórdia, que o alimentava, ele ao mesmo tempo alimentava todos que precisavam do seu carinho, da sua atenção, dos milagres, da compreensão, da tolerância, esperando ouvir de Jesus ali uma nova interpretação acerca da letra seca, fria da lei. Então Jesus aproveita essa oportunidade para também expandir a família dele. Jesus alarga a família dele espiritual, porque ele diz assim: quem são os meus? É Maria, são meus irmãos? É José? Não. Jesus abre o campo da afetividade e nos abraça a todos como irmãos, como irmã, como mãe. Quando ele passa a olhar na multidão e diz: quem são meus irmãos? São os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que coisa bonita. A gente começa a ser adotado por Jesus mais uma vez. Além de irmãos, ele nos adota como pais, como mães, como tios, primos, como companheiros de jornadas. E Maria não se ressente disso. Porque espírito evoluído, como Maria era também, como mãe que também compreende o filho, reconhecia em Jesus a grandeza do filho desde novinho, ela já sabia da missão que tinha. Então, Maria vai e se reenquadra no plano de Deus. Coisa bonita, né, Ivan? Porque a gente interpreta num primeiro olhar, olha que Jesus mais educado, menino, devia ficar de castigo. Não. Mas Jesus chama Maria para dentro da família espiritual, da grande família espiritual, da qual ela já fazia parte. Veja que Jesus também repreende a Pedro, de maneira talvez até um pouco mais severa, se a gente vê, quando Pedro, influenciado espiritualmente, Pedro grande médico, Jesus diz: afasta-te de mim, retira-te de mim, afasta-te de mim, Satanás. Pedro não percebe a influência espiritual e Jesus reenquadra ele. Que é isso, Pedro? Afasta de mim essa influência. Então, qualquer criatura que, a pretexto de ser mãe, pai, irmão, superior, amigo íntimo de Jesus, que tentasse demovê-lo do grande plano espiritual que ele veio cumprir, conforme dito nas profecias e conforme a própria decisão dele e ordem de Deus, nosso Pai, qualquer criatura que tentasse fazer isso ia ser repreendido por Jesus. E não essa repreensão que causasse temor, ou mágoa, ou ressentimento. Mas é uma repreensão de dizer que é isso, meu irmão. Você está se desviando do caminho, venha para perto novamente. Coisa bonita quando Jesus disse: quem são meus irmãos? Então, se a gente em algum momento da vida se sente afastado de Jesus, vamos nos reenquadrar no plano de Deus. E a gente não honra pai e mãe somente, como a gente viu, obedecendo legalmente o que eles dizem, mas a gente honra pai e mãe quando a gente melhora o pai e a mãe que está aqui dentro do nosso coração. A gente primeiro melhora os princípios espirituais que a gente já vem, nós somos herdeiros de nossa caminhada, jornada espiritual, então a gente se melhora, certo? Ao mesmo tempo em que a gente melhora o pai e a mãe que a gente recebeu como mérito, como Chico Xavier na leitura, na mensagem inicial. Nós temos a família que os nossos méritos permitem, pai e mãe. Então, quando a gente diz assim, eu vou melhorar o pai e a mãe que eu tenho dentro de mim, quer dizer, eu vou honrar. Obedecer é outra coisa. E aí, Ivan, você me pergunta, alguém pode perguntar, mas Alexandre, meus pais não foram exemplos de criaturas cristãs, não se conduziram conforme as leis, o que a sociedade, a ética, as obrigações do dia a dia. Enfim, meus pais, olha, estavam envolvidos com drogadição, eu cresci praticamente sozinho, abandonado, não recebi amor, afeto, carinho, cuidados. E aí, Alexandre, como é que eu melhoro? O que é que quer dizer melhorar o pai que eu tenho dentro de mim? Porque eu não tenho nada para melhorar. Tem sim, meu irmão. Seus pais foram um exemplo de como não ser, de como não se conduzir. Então, melhore-os dentro de você, plantando a semente de um pai melhor nos seus filhos. Não somente filhos espirituais, mas os filhos não somente os filhos biológicos, mas inclusive e especialmente os filhos espirituais. Nós nunca estamos sozinhos na nossa caminhada, Ivan. Nós, como espíritas, sabemos disso. Nós também temos filhos espirituais desencarnados. Irmãos nossos que nos acompanham, observando o comportamento,
talvez esperando uma brecha para nos cobrar algum débito de existências passadas, mas também as pessoas que nos observam no trabalho, no comportamento, na sociedade, irmãos nossos, irmãos biológicos, tios, parentes, os mais próximos, os mais distantes, somos todos chamados a educar espiritualmente uns aos outros. Então nós podemos, sim, na qualidade de filhos, educar outras criaturas, como pais, como tios, irmãos espirituais, fazendo o quê? Melhorando, vivenciando o Pai Supremo, Deus dentro de nós, expressando Ele através do nosso comportamento, mas também melhorando nossos pais. E aí vem aquele outro lado. Mas, Alexandre, eu tive pais maravilhosos. Que bênção, meu irmão. Mérito seu. Talvez nem tenha sido mérito, mas misericórdia que lhe permitiu encarnar numa família com pais maravilhosos, vivenciadores da doutrina do Cristo, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, judaístas, não importa. Pais que realmente lhe deram a oportunidade, oportunizaram a você viver vamos dizer assim, um redimensionamento da sua esfera espiritual para melhor. E aí você diz, Ivan, como é que eu vou melhorar? Vai melhorar sendo melhor do que o que seus pais eram. É um compromisso, é uma responsabilidade tremenda essa. Então a gente está sempre nós somos sempre chamados a dar um passo além na existência. É por isso que nós reencarnamos. É esse um dos motivos para que a gente tome parte, consciência e responsabilidade na construção do mundo melhor. A tarefa de Deus. As criaturas ficam se perguntando, nós nos perguntamos. Eu só queria saber qual é a minha missão nessa vida. A sua missão nessa vida é se melhorar, primeiramente. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo bonito, capítulo 17, se não me engano, que fala sobre o dever. E ele começa dizendo, o dever da criatura, primeiro é a obrigação moral para consigo mesmo, depois para com os outros. É isso mesmo, no início do trecho. Começa assim, não é, Ivan? Então a gente se melhora para depois não sair pregando, dizendo ao outro o que deve ser feito ou não. Mas o nosso comportamento, a nossa psicosfera, a nossa alegria de viver, é a alegria de viver em Cristo. Deixar que a graça de Deus flua através de nós. E essa graça de Deus flui como? Compaixão, tolerância, compreensão, vivência dos preceitos do Evangelho. Tudo isso faz da gente pais espirituais. É assim que a gente honra pai e mãe. Se não tivermos pais e mães de uma maneira positiva, ótimo, vamos melhorar o pai e a mãe que a gente teve aqui no coração e expressar isso através da nossa vida, da nossa conduta. Se tivermos pais abençoados, melhor ainda, está aí a nossa responsabilidade de reproduzir isso adiante, não é isso, Ivan? É verdade, é verdade. Vamos dar outro intervalo, Alexandre Tavares, para ouvir outra música. O tema é muito palpitante, é muito instrutivo, né? E que vocês possam, que estão nesse momento conosco, e os que vão estar conosco durante a semana, que o vídeo vai ficar lá na nossa página e também no canal do YouTube, possam apreciarem e também compartilharem nas suas redes sociais esse trabalho da TV Chico Xavier, A Sintonia do Bem. Lembrando que no dia 27 o Centro Espírita Vida vai realizar um seminário com o Irapuã Correia, um seminário muito interessante que com certeza muitos irão prestigiar, né? O tema do seminário é Paulo e a Caridade, no dia 27 de maio, a partir das 8h30, o Centro Espírita Vida, que fica na rua Luiz Gonzaga da Costa, 69, na Vila Cabral. Então vamos de mais uma música. Agora o nosso querido Roberto Renó, que é um compositor espírita lá do Rio de Janeiro, o título Com Deus. Te vejo no infinito.
estrelas e constelações, no rosto dos aflitos, em cada coração, sinto-te no sorriso e na lágrima bendita, no micro e no macro, na fecundação da vida. Observo-te quando ilumina o sol desse sistema, nos vales, na campina, nos versos de um poema, no núcleo de um átomo, na sua vibração, no choro de um parto, no momento do perdão. Oh, 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 oh. Eu te escuto na maré que beija o rochedo, aumentando a minha fé, acalmando o meu medo. Sinto-te junto a mim, no ato da caridade. O amor é sempre o fim. Deus está em toda parte, na favela ou na mansão, no homem de boa vontade. Todos nós somos irmãos, Deus em nós, fraternidade. Em Jesus, quando ensina o Pai Nosso ao pecador, na doutrina kardecista, educação para o amor, no caminho que conduz, dando a paz a quem tem fé, no sacrifício da cruz, com Jesus de Nazaré. No caminho que conduz, dando a paz a quem tem fé, no sacrifício da cruz, com Jesus de Nazaré. Com Jesus de Nazaré. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. Muita paz a Esperança Maia, Geraldo Silva, Cícero Tavares, Graça Coelho, Cleide Leandro, TT, Cleia, Carlos José, Eduardo,
Jônica, Cristiane, Idineia, Amanda, Avelino Tomás, Isilda, Adriana Santos, Berenice, muita paz, muita luz, vocês estão acompanhando, né, a TV Chico Xavier com o programa Espiritismo e Você. Estamos chegando aos momentos, aos detalhes finais do programa de hoje e vamos já passar a palavra, porque aqui quem deve falar mais é o convidado, para que ele possa fazer os finalmente, né, mas fique bem à vontade do tema de hoje, que é muito palpitante. Então, Ivan, agradecer esses momentos que nós tivemos aqui, mas também lembrar que os pais têm dever para com os filhos. É isso aí. Né? A gente não está aqui só para defender um lado. Vamos lembrar aqui, eu gostaria de deixar inclusive uma recomendação aqui de Paulo, do apóstolo Paulo, que os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida de sua família. Na verdade, é o Senhor quem cria os filhos por intermédio dos pais. Olha a responsabilidade dos pais aí, né? de serem os representantes de Deus com os filhinhos queridos. Somos todos filhos de Deus, mas quando a gente assume a paternidade, aí a gente está tendo um mandato de Deus para que haja em nome dele. E aí, se os pais não cumprirem com a obrigação, aí vão ser cobrados, é claro, é a responsabilidade, pelo bem que deixaram de fazer. E aí a gente fica pensando, olha, mas eu fiz tudo que podia fazer e meu filho, infelizmente, enveredou pelo caminho do mal, da droga, da preguiça, da bebida. Mas aí os pais, com a consciência tranquila de que fizeram o que podia ser feito, inclusive à luz do Evangelho, esses pais aí estão isentos de responsabilidade, porque nós somos criaturas com livre-arbítrio. Então, recebemos a orientação dos nossos pais, do Evangelho, da sociedade. Se decidirmos seguir por outro rumo, a responsabilidade cabe somente a nós. Então, agradecer a oportunidade, muito bom estar aqui, bem nervoso, estava, confesso. Todos nós. Mas o clima aqui tão gostoso, estou entre irmãos, estou na casa, que realmente se propõe, através da tecnologia, essa maravilha que é a internet, a levar a palavra cristã a todos os lados, a todos os telefones, computadores, headphones, onde quer que haja uma conexão. Então, eu que agradeço a oportunidade e espero que tenha contribuído de alguma forma para alguma reflexão. Mas lembrando que qualquer que seja a avaliação positiva, a graça é de Deus que nos permite estar aqui levando a mensagem dele por qualquer canal que seja possível. Muito obrigado, meus irmãos. Nós agradecemos a Alexandre, no caso eu e o Ribamar Soares, e hoje o Alexandre já se torna um novo parceiro da TV Chico Xavier, né, e que vocês possam, que estão nesse momento e que vão acessar o vídeo durante a semana, que compartilhem, levem para que seus amigos nas redes sociais tenham conhecimento da TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, e façam com que eles visitem o nosso canal lá no YouTube, se inscrevam, nós estamos precisando de inscrições, acessem os vídeos que lá se encontram, não só do programa Espiritismo Você, mas da palestra que a TV Chico Xavier vem gravando em algumas instituições aqui da cidade e cidades circunvizinhas. E por sinal, nós estaremos amanhã na cidade de Areias, no centro de lá, Caminho da Luz. Estaremos no domingo com os caravaneiros do Evangelho no grupo No Bem, né, onde terá a palestra de João Ari Osvaldo. Estaremos registrando, possivelmente vamos fazer, se fizerem as modificações que pedimos, vamos fazer a transmissão lá de Sumé, né, da reunião pública de lá. E outros vídeos de Divaldo, Elizabeth Lacerda, Tim Vanessa, vídeos lembrando Chico Xavier, vocês encontram todo esse material lá no nosso canal do YouTube TV Chico Xavier. Sigam nossa página no Facebook. Nós transmitimos também o programa hoje através do nosso perfil do Instagram TV Chico Xavier Web,
que vocês possam também seguir o nosso perfil no Instagram. Quer dizer, nós temos um leque de opções, né? Criamos esse leque para que vocês possam ter a comodidade necessária, além de também ouvir, né, a nossa programação através do nosso site www.radiochicoxavier.com.br e poderá também baixar o nosso aplicativo oficial e também o aplicativo do Radiosnet através do Google Play, porque o Radiosnet você vai ter acesso através do celular e também do iPhone. Então tem um leque de opções que vai deixar vocês bem comodamente para ouvir a programação que fica 24 horas no ar. Então, muita paz, uma boa noite aos que estão aqui no nosso lado, um bom dia, já que está amanhecendo no outro lado, né, do planeta, e está raiando, começando a raiar o sol, e que possamos estar no próxima sexta-feira, a partir das 16 horas, que será com a Cibele Flávia, que estará aqui conosco, né, com mais um tema, e que Jesus possam nos abençoar. Vocês vão ficar agora com a música do grupo Caravana, Eu Vejo a Tua Luz, e desejamos muita paz para todos. Cinco horas e 16 minutos. Eu vejo a tua luz em cada recanto deste mundo. Eu acredito que estarás sempre presente em nossas vidas. Mesmo quando eu vejo chagas em minhas mãos, eu sinto tua presença acalmar meu coração. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa com que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende, nos socorre, essa luz que resplandece em cada canto do meu ser. Tantas diferenças entre cada um de nós, mas sei que a violência simplesmente nos destrói. Mas tua paz serena invade nossos corações, fazendo a diferença entre tantas ilusões. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa com que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende, nos socorre, essa luz que resplandece em cada canto do meu ser. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa com que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende, nos socorre, essa luz que resplandece em cada canto do meu ser. É chuva caindo. A Rádio Chico Xavier acabou de apresentar Espiritismo e Você. E acima de tudo é o amor.
leva na alma começa a crescer, é lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim